Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI, que está tomando o noticiário do Brasil nas últimas semanas. Quem está explicando para a gente sobre isso é o professor de Direito Constitucional da PUC Cerro, professor José Emílio Medawar Almaty, que atendeu o nosso convite, está de volta aqui ao Painel Livre, contando para a gente de uma forma muito técnica e esclarecedora como isso funciona. A gente falou sobre CPI no primeiro bloco, vamos falar um pouquinho de impeachment, porque muita gente se fala que uma CPI pode culminar num impeachment. Isso é possível, professor? Depende muito do objeto da CPI. Porque muitas vezes uma CPI ela não tem relação com o presidente da República ou com os altos dignatários da nação. Então, para abrir uma CPI, basta um fato certo, relevante, que a Casa Legislativa entenda que caiba a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu lembro aqui algumas CPIs que não tinham qualquer relação com o presidente da República e, portanto, não tinham qualquer relação com o impeachment. Por exemplo, o famoso caso do desvio de dinheiro da construção da sede do TRT de São Paulo, envolvendo, à época, o juiz Nicolau dos Santos Neto, que acabou sendo preso, afastado e, enfim, tendo uma série de responsabilizações em razão da CPI desse caso do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. E há algumas CPIs, né, no Brasil, houve uma, pelo menos, que dela decorreu todo um processo de responsabilização do presidente da República, o famoso caso Collor de Mello. Então, o então presidente Fernando Collor de Mello sofreu um processo de impeachment após toda uma investigação que ocorreu na Câmara dos Deputados e que conseguiu demonstrar a existência de vários crimes de responsabilidade do presidente da República. O impeachment é um processo de natureza não só político, mas também jurídico, que pode levar à responsabilização do presidente da República por aquilo que a Constituição chama de crime de responsabilidade. O impeachment é o processo. Né? A gente também no Brasil confunde um pouco, acha que o impeachment é a consequência. Não, a consequência vai ser a condenação ou a absolvição do presidente da República depois de ter a abertura desse processo, que é chamado de processo de impeachment. Mas pode ser que não, mas há uma preocupação muito grande em Brasília, até mesmo porque essa semana o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem se mostrado uma pessoa até muito equilibrada durante todo esse processo, ele disse: não devemos banalizar o processo de impeachment, ou seja, pelo que eu entendi, há uma preocupação muito grande dessa CPI levar a um processo de impeachment. O que você acha que ele quis dizer com isso? Bom, talvez o fato de que a gente tenha passado recentemente por um processo de impeachment que levou ao afastamento, à retirada da então presidenta Dilma Rousseff, isso em 2016, então tem muito pouco tempo, né? E talvez o medo dos parlamentares de agora, toda vez que uma parcela da população não se sentir satisfeita com um eleito, achar que é o caso de abrir um processo por crime de responsabilidade. Por um lado, ele tem razão, né? De fato, o processo de impeachment é a medida mais amarga dentro de um sistema como o nosso, que é o sistema presidencial, em que a gente tem um presidente da República, e que deveria ser usado, de fato, só em casos muito excepcionais. O problema é que parece, né, e aqui eu não vou dar o meu juízo de valor, parece que o processo que levou à perda do mandato da então presidenta Dilma Rousseff não cumpriu todos os requisitos exigidos, porque, inclusive, a própria existência do crime de responsabilidade ficou em dúvida à época. E aí, algo que é interessante para que os telespectadores possam entender é que o processo por crime de responsabilidade, o processo de impeachment, ele não é só político, ele também é jurídico, porque a Constituição ela usa a expressão crime de responsabilidade. Portanto, é preciso ter um crime.
E mais, se os senadores, que são aqueles que vão julgar o presidente da República, se eles têm dúvida se existe ou não crime, a obrigação constitucional deles é de votar pela inocência, em razão de um princípio também da Constituição, que é a inocência. Então, na verdade, de fato, corre-se o risco de banalizar o processo de impeachment, que deve ser uma medida apenas usada em termos muito excepcionais, porque é a medida mais amarga, é a medida mais drástica para a retirada de um presidente democraticamente eleito pelo povo, que deve, em princípio, cumprir o seu mandato. Bom, isso tudo que a gente está falando está, né, distribuído no texto constitucional. E eu gostaria de te perguntar, né, porque a gente tem um país muito dividido, né, de uns tempos para cá. Como é que é tratado isso? Como é que lidar dentro de sala de aula, por exemplo, na disciplina de Direito Constitucional, com os nervos à flor da pele, com um grupo de direita, de esquerda, se é que pode-se dizer isso aqui no Brasil, né? Eu questiono essa nomenclatura, mas como é que você administra isso dentro de sala de aula? Isso para mim é tranquilo, Marconi. Não, eu não vejo grandes problemas, não. Eu tenho mais dificuldade com os alunos da extrema-direita. Né? Então, a gente tem visto também crescer no Brasil um grupo considerável de extremistas, né, de extrema-direita, que inclusive questionam o nosso próprio regime democrático, questionam a lisura, a correção das eleições, falam em fechamento do Congresso Nacional, falam em fechamento do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, pretendem restringir a liberdade de imprensa, o trabalho dos jornalistas, inclusive, né, o nosso país tem vivido momentos muito difíceis para quem é jornalista, para quem é, né, dos meios de comunicação, que tem o dever de informar, de fiscalizar e também de investigar. Então, esses alunos eu tenho muita dificuldade mesmo, porque para que a gente possa falar de direito constitucional e para que a gente possa tocar nesses temas que são muito próximos da política, é preciso que a gente tenha um solo mínimo comum, que é o respeito às instituições democráticas. E o que a extrema-direita no Brasil não tem tido é exatamente esse respeito às instituições democráticas. Aí fica difícil. Mas direita, esquerda, essas diversas variações políticas, isso é normal de qualquer democracia, e é tranquilo de conversar, até porque existe todo um arcabouço, todo um conjunto de normas na Constituição, e a interpretação ela também é técnica, então tem algumas coisas que não dá para manipular politicamente, não tem como você fazer uma leitura política de muita coisa que se encontra na Constituição. E aí fica bem mais tranquilo de conversar e de dialogar e de apontar os erros e acertos que a gente tem tido nesses últimos anos. Bom, voltando a falar da CPI e também de impeachment, né? Hoje se fala muito, no caso do presidente Bolsonaro, da possibilidade de um impeachment. Quando a gente viu o impeachment de Dilma, ela tinha um respaldo popular muito baixo. E muitos, quer dizer, claramente, né, para você ter um processo que tem um julgamento político, apesar do processo ser jurídico, o julgamento ainda é político, a gente viu isso claramente, né, nos processos de impeachment que tivemos. Você acha que tem apoio suficiente para desencadear um impeachment hoje, ou ainda está longe de ter um apoio popular para isso? Apoio popular nós temos. Hoje as pesquisas de opinião mostram que a popularidade do nosso presidente da República está caindo dia a dia, em razão inclusive do que a própria CPI tem apresentado de resultado já dessa investigação. Então, tudo leva a crer que houve, sim, atos de corrupção, de superfaturamento da compra das vacinas, de negativa de comprar vacinas, né, no momento em que o que mais a população brasileira precisava era de uma vacinação rápida e eficaz, o que nós não tivemos. Então, existem elementos muito claros para a abertura de um processo de impeachment.
E a própria população brasileira já está percebendo o caos em que nós estamos. Então, não é só o problema da pandemia. A economia brasileira patina, né? A inflação está voltando a passos largos. Veja o preço da gasolina, da carne, dos produtos básicos da alimentação. A taxa de desemprego está altíssima. Enfim, nós temos todo um ambiente, não apenas político, jurídico também, mas econômico, que em qualquer outro momento já teria sido aberto o processo por crime de responsabilidade. O grande problema aqui é que, para a abertura do processo, é preciso que haja ação do presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara dos Deputados já deixou muito claro que ele está fechado com o presidente da República. Então não adianta ir pedido, ir ação para o presidente da Câmara, que ele não vai dar prosseguimento. Esse é um grande problema no nosso sistema, né? Porque para que haja o desencadeamento do processo de impeachment, é preciso que qualquer um do povo, por meio de uma representação por advogado, faça uma petição, um pedido ao presidente da Câmara, elencando elementos que demonstram a existência do crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Esses crimes estão estabelecidos na Constituição, no artigo 85, mas também numa legislação que é da década de 50, que foi atualizada, a Lei 1079 de 1950. O presidente da Câmara, e essa é a nossa tradição, ele tem um poder praticamente absoluto de dar prosseguimento ou não dar prosseguimento ao pedido. Inclusive, no caso de Dilma Rousseff, o pedido de impeachment que foi para frente e que levou à destituição da presidenta se deu em razão do fato do presidente da Câmara ter brigado com a presidenta da República, porque ele teria supostamente feito uma chantagem a ela, dizendo, olha, eu não vou dar prosseguimento a esse processo caso, na comissão de ética em que ele estava sendo julgado, o seu partido vote a meu favor, me inocentando. E a presidenta, então, teria dito que não ia fazer isso. E aí, em represália, em retaliação, o presidente da Câmara, à época, Eduardo Cunha, deu prosseguimento ao processo de impeachment. Já havia uma popularidade muito baixa da presidenta e havia também um mal-estar dentro da Câmara e do Senado em relação à figura da presidenta Dilma Rousseff. Então, não basta só uma mobilização popular, que está muito claro existir em razão das últimas manifestações. É preciso que isso também encontre ressonância nas casas legislativas, na Câmara, primeiro, e depois no Senado. Se isso não ocorre, o processo de impeachment não vai para frente, o que é também um problema grave. Professor, que prazer voltar a falar, né, com você mais uma vez, né? A quem tenho um carinho muito grande, né, um grande respeito. Muito obrigado por atender o nosso convite, né, e prestar esses esclarecimentos que são tão importantes, né, em ambiente de fake news, de rede social, a gente poder discutir de uma forma bem polida sobre esse assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Marconi, o prazer foi meu. A TV Vale também, o meu agradecimento a esse espaço. E me coloco à disposição, sempre que precisarem, eu estou à disposição para que a gente possa informar melhor a população numa linguagem que seja acessível e que a gente possa compreender esses grandes temas políticos que nos dizem respeito. Então, eu fico muito agradecido também por esse espaço. Professor José Emílio Medawar Almaty, professor de Direito Constitucional da PUC Minas Cerro. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.